Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, chamado por Deus neste momento. Aleluia. Vamos estar dando início a essa linda palavra que Deus tem colocado no coração do servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje está escrito no livro de Atos, capítulo 12. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. A partir do verso 1, a Bíblia vai dizer assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, o irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando os 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, aleluia, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Bendito seja o nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, obreiros, cooperadores, aleluia, diáconos, missionários, ovelhas, pastores, eu, nesta noite, escolhi esse texto aqui, porque há alguns dias eu venho lendo, e na leitura do texto, Deus tem me revelado algumas pérolas deste texto. Aleluia, glória a Deus. E algumas pérolas desse texto foi revelado ao meu coração, e eu sentir no meu coração, aleluia, glória a Deus, de manifestar e declarar essas pérolas que foram me entregues em minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. O texto em Atos capítulo 12, aleluia. Esse texto ele fala de um momento, de uma cena que dentro dessa cena aconteceu várias coisas dentro dessa cena. Aleluia, glória a Deus. Uma cena, meus irmãos, que aconteceu com o nosso amigo Pedro, que eu não desejo a ninguém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O texto ele fala de prisão. Aleluia. O texto também ele fala de falsidades. O texto ele fala de panelinhas. Glória a Deus. Esse texto, o capítulo 12 de Atos, também ele fala de prisão. Ele fala de correntes. Ele fala de portas se abrindo, portas de ferro. Aleluia. Ele fala de anjo. O texto, ele menciona anjos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Um texto,
ele por si mesmo, ele é muito grande, é um texto grande, é uma história grande, é uma cena grande, que aconteceu várias e várias coisas dentro dessa cena. Aleluia. O terror era grande. A cena tem cenas de terror, tem cenas de perigo. O texto também tem cenas, aleluia, glória a Deus, de prodígios. O texto também tem cenas de milagres, de maravilhas. Aleluia. Há uma guerra muito grande espiritual nesse texto. Há um texto que demonstra também que está tendo uma guerra entre o bem e o mal. Aleluia. Glória a Deus. O texto, quando ele menciona sobre o anjo, e quem aqui, meus irmãos, quem aqui entre nós nunca ouviu falar de anjo, queira eu saber que a maioria de nós já ouviu falar de anjo. E eu quero aqui estar destacando, aleluia, glória a Deus, algumas características do anjo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Número 1, anjo. Aleluia. Temos o anjo adorador. Irmão Lucas, adorador o anjo? Sim, adorador. A Bíblia terra em Apocalipse vai dizer que a todo tempo o anjo diz: santo, aleluia, santo, 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 santo. A todo tempo diante do trono de Deus os anjos está santo, santo, dizendo que ele é santo em adoração. Aleluia. Segundo, anjo, o anjo lutador. Aleluia. O anjo de guerra. Irmão Lucas, anjo de guerra? Sim, anjo de guerra. Lembra? Daniel, um exemplo. Aleluia. O livro de Daniel descreve uma cena a qual Daniel ele está em uma missão. Ele está em uma missão, que essa missão é ele descrever um sonho que o rei teve. Ninguém sabia descrever o sonho. Daniel havia o dom. E Daniel, antes de descrever o sonho, então Daniel ele passa a orar. Ele faz alguns dias de oração, aleluia, pedindo uma resposta para Deus. Aleluia. Deus manda um anjo Gabriel, aleluia. Outra característica de anjo: o anjo Gabriel é o anjo mensageiro. Falamos o quê? Anjo 1, adorador, oh, aleluia. Anjo 2, anjo mensageiro. O anjo vem trazer a mensagem para Daniel, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Só que no meio dos ares a Bíblia vai dizer que os demônios, que os principados, eles passam a bloquear a passagem do anjo para vir entregar a notícia, o recado para Daniel. Quando isso acontece, amada igreja, aleluia, aí agora Deus manda o arcanjo Miguel. Irmão Lucas, arcanjo Miguel? Sim, arcanjo Miguel. Eu estou falando do anjo de guerra. O arcanjo Miguel é ai meu Deus do céu, é um anjo que luta, que guerra, espada, oh, aleluia. Esse anjo é o anjo que foi enviado para ajudar Gabriel, aleluia. E ali a Bíblia diz que o arcanjo Miguel então vence a batalha. Aleluia, glória a Deus. Igreja, falamos aqui das características do anjo. Aleluia. Ei, anjo 1, adorador. Anjo 2, lutador, mensageiro. Anjos de guerra. Aleluia. Anjos do livramento. Glória a Deus. Anjo do livramento, diácono Lucas. Sim, anjo do livramento. Aleluia. Vou falar mais, eu vou mais a fundo. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, Deus então mandou um anjo, aleluia, e esse anjo, ele travou a boca do leão. Vou falar mais uma vez,
Aleluia. O anjo, ele fechou a boca do leão. O leão não teve força de fazer nada com Daniel. Aleluia. Aleluia. Certa vez, amada igreja, louvado seja Deus. Aleluia. A minha mãe, ela tinha um caroço sobre os peitos. E quando ela se converteu, então ela passou a fazer campanhas, participar de campanhas na igreja, aleluia, e fazer jejum e pedir Deus para ser curada sobre daquele caroço. Louvado seja Deus, aleluia. Campanhas, até que um dia Deus enviou um anjo dentro da aleluia, em uma das campanhas, e Deus a curou do caroço. O caroço sumiu. Aquilo que ia ser cirurgia física, o anjo, ele fez a cirurgia espiritual e o caroço sumiu. Aleluia, glória a Deus. Posso dizer mais. Aleluia. Certa vez, amada igreja, eu andando no carro, um Corsa, em um carro, velocidade, andando normal, tava correndo, não, meio do caminho, aleluia, glória a Deus, o carro vira, o carro tomba na pista, e aí eu saio com esse carro tombado, ele desce uma rambanceira, o carro, ele dá perca total. E eu dentro do carro então aparece uma grande luz, aleluia, e esta luz, ela não deixa acontecer nada comigo, nada comigo, não quebrei braço, não quebrei pescoço, não quebrei perna, não quebrei boca, não quebrei cabeça, nada comigo. O anjo do livramento estava dentro. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus. O anjo do livramento, terra. Aleluia. Agora, mais um exemplo. Estavam na cidade de Guanambi. Eu estava dentro de um hotel. E nesse hotel havia alguns bandidos, alguns ladrões. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu cheguei para ficar no hotel, esses bandidos, eles iam meter um assalto dentro do hotel. Cidade de Guanambi, aleluia, glória a Deus. No momento que eu estava na recepção, chega um homem. Esse homem, ele saca uma pistola. Quando ele saca uma pistola, ele mira a pistola para todos que está dentro da recepção, aleluia. No momento que eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, agora vamos morrer. Só que o homem mirava o revólver e ele não conseguia defragar o tiro, ele não conseguia atirar, ele mirava e não conseguia atirar. Eu tenho pra mim, Deus mandou o anjo lá travar a arma. Ai, meu Deus do céu, anjo, terra, do livramento. Você crê que esses anjos, eles estão aqui hoje, nessa noite? Você crê que esse anjo, ele está aqui na igreja nessa noite? Porque foi assim na vida de Pedro. Agora eu começo a pregar. A Bíblia, terra, quando Herodes grita, vamos pegar Pedro. Então Herodes dá o decreto, aleluia, vamos pegar Pedro, aleluia, glória a Deus, e depois vamos assassinar Pedro. Então Herodes, ele no livro de Atos capítulo 12, Herodes então começa a calcular a morte, aleluia, de Pedro, aleluia, glória a Deus. Só que aqui, terra, aleluia, vem dizer algo que Deus começou a falar no meu coração. Herodes não estava sozinho. A armação para assassinar Pedro, ele não estava sozinho. Aleluia. Herodes então, ele declara alguns guardas para fazer parte com ele desse assassinato. Então, fui fazer a soma, terra, dá uma quantidade de 16 homens, 16 soldados, 16 guardas para participar
do assassinato de Pedro. Aleluia. Então agora Pedro é jogado dentro de uma prisão. Aleluia. Herodes fala assim: olha, os guardas agora ficam aqui, alguns aqui na frente, outros aqui e outros aqui, para não deixar Pedro fugir, para ter a segurança de Pedro não fugir, porque o assassinato, o decreto de morte já estava sendo feito, já estava decretado a morte de Pedro, aleluia, depois das festas que estava tendo em Israel. Estava tendo uma festa, terra. Essa festa, ela dura 7 dias. Só que Herodes não queria matar na festa. Herodes calculou: olha, vamos matar depois da festa, porque a gente tem mais seguidores, muita gente vai ver mais, todo mundo vai ver mais. Vamos deixar a festa passar. Aleluia. Glória a Deus. Deus já está me revelando. Glória a Deus. Que tem gente armando a tua morte. Aleluia. Tem gente armando, e digo mais. Ai, meu Deus do céu. E digo mais. Não está sozinho. Aleluia. Tem gente armando a tua queda. Tem gente armando a tua morte, tem gente armando a tua destruição, e ela não está sozinho. Aleluia. Tem gente com ela. Como assim, diácono Lucas? Tem uma panelinha com ela. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, ai, anacarabassori cantoria. Aleluia, o negócio está esquentando, terra. Oh, aleluia. Agora Pedro está dentro da prisão. Os soldados lá, guardando a prisão, guardando para Pedro não fugir. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora Pedro, aleluia, a Bíblia vai descrever que Pedro ele está dentro da prisão, e nos seus braços tem correntes, tem cadeias amarrando os braços de Pedro. Oh, aleluia. Agora, entenda, o texto, terra, ele fala de oração, porque a Bíblia fala que quando Pedro está dentro da prisão, a Bíblia vai dizer que a igreja orava. Alguém orava, aleluia. Eu tenho uma notícia para te dar, aleluia. Enquanto o inimigo ele está tentando te destruir, enquanto o inimigo está calculando, decretando a tua morte, a tua queda, a tua destruição, tem gente de joelho ainda orando por mim e por você. Tem gente de joelho orando por mim e por você. Tem gente, ai meu Deus do céu, tem uma igreja orando por mim e por você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pedro, na prisão, 16 guardas, os caras treinados, na luta, na guerra, ninguém vencia os caras, aleluia, 16, Pedro sozinho, prisão, acorrentado às mãos, aleluia, glória a Deus. O decreto de morte, o decreto de assassinato estava feito para acontecer depois da festa, aleluia, glória a Deus. Agora digo, alguém orando, a igreja orando. Agora entenda, terra, aleluia, quando o texto começa a falar que a igreja orava para Pedro, a Bíblia vai dizer que apareceu um anjo na prisão onde Pedro estava. A Bíblia vai dizer que aparece um anjo. No momento que aparece o anjo, a Bíblia vai dizer que uma luz resplandece dentro da cela. Uma luz resplandece na prisão. Agora entenda, o anjo vem, aleluia, e Pedro está como? Dormindo. Aí aqui vai doer em mim e em você, mas eu tenho que falar. O anjo vem, aleluia, e Pedro como? Dormindo, aleluia, dormindo. Pedro dormindo, o anjo veio, aleluia. Só que entenda, para Pedro despertar, precisou o anjo tocar dele. Ei, papai, aleluia. Aqui eu vou botar uma vírgula, aleluia.
O que é que tu tá fazendo? O que é que tu tá fazendo dormindo ainda que tu não despertou? Aleluia. O quebra-jurema quebra. Aleluia. A cena de destruição quebra. Aleluia. Glória a Deus. E tu dormindo? Tu dormindo numa situação dessa? Vai perder emprego, vai perder marido, vai perder esposa, vai perder família, vai perder. E tu dormindo? Deixando? Aleluia. Precisou o anjo tocar. A Bíblia vai dizer que o anjo toca em Pedro. Toque, aleluia. Quando toca, Pedro então ele desperta. Será que vai ser preciso um anjo tocar em mim e em você para despertar? Me diz aí. Será que vai ser preciso? Vai ser preciso o anjo tocar em mim e em você para despertar, para levantar, para ir para peleja? Aleluia. Vai ser preciso o anjo tocar? A Bíblia diz que toca em Pedro. Aleluia. Agora entenda o lado bom do anjo tocar em mim e em você. Porque quando o anjo toca em Pedro, a Bíblia vai dizer que as correntes que Pedro se levanta. Quando ele se levanta, as correntes da mão de Pedro, então cai por terra. Ela quebra sozinha. Entenda. Vai ser preciso, às vezes, um anjo tocar em mim e em você, para que a gente se levanta nessa situação, para que a gente se levanta, bate os peitos, bate a mão no peito, bota a mão, cruza, bate a mão uma na outra, tira a poeira e vai para cima do adversário. Quando o anjo faz isso, aí agora a corrente que estava na mão de Pedro cai. É as afrontas, meu irmão. É as afrontas contra a minha vida e a tua vida. Vai ficar deitada e vai ficar... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Papai está dizendo, tá afrontando lá, tá te afrontando aqui, vai pro joelho orar. Tá te afrontando aqui, vai pro joelho orar, vai jejuar a oração, que o anjo vai lá tocar. Aná, choro e canto, limaná. O anjo vai lá tocar. É oração, terra. É oração. O anjo vai lá tocar. Pedro na prisão. Agora o anjo chega na prisão. O anjo toca, Pedro levanta. As cadeias, as correntes quebram. Aleluia. O anjo diz, agora aperta as tuas sandálias, coloca a capa nas tuas costas e segue-me. Entenda. A posição minha e sua, quando a gente se levanta, quando a gente se desperta, em oração, jejum, igreja, quando a gente se desperta agora, então Deus ativa um anjo para ficar do nosso lado. Aleluia. Então um anjo, ele passa a ficar do lado de Pedro. Bora, Pedro, segue-me, vamos. Pedro vai. Os guardas dormem, os guardas não vê nada. Aleluia. A Bíblia vai dizer que antes então de Pedro chegar próximo a aleluia, próximo a porta de ferro, uma porta de ferro, ela abre sozinha. Agora aqui eu vou profetizar. Aleluia. Aleluia. Levanta a tua mão onde tu estiver ouvindo. Tu vai receber. Tu vai ter que receber se estiver ouvindo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A porta de ferro que estava fechada, Deus enviou um anjo para abrir ela. E ela está sendo aberta nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Recebe. Aleluia. Pedro na prisão, igreja. O anjo vem. Toca em Pedro. Pedro levanta. As correntes quebram. Pedro anda. Agora as portas começam a abrir sozinhas. Aleluia. Herodes. Agora vem. Aleluia. Herodes com decreto. O inimigo estava com decreto de morte. O inimigo estava preparando o laço. Vamos matar. Aleluia. Agora Herodes não está sozinho. Herodes agora está com a panelinha. Aleluia.
Herodes está com a panelinha. Aleluia. Só que eu tenho uma notícia para dar para a panelinha que está com meu nome e com teu. Aleluia. Levanta aí tua mão se tu quer receber, porque eu estou recebendo aqui no raio, meu Deus do céu. Essa panelinha vai estourar. Essa panelinha vai estourar. Essa panelinha cairá por terra no nome de Jesus. Panelinha com meu nome, com teu nome. Estoura aí, Jesus! Aleluia! Aleluia! Herodes agora chega dentro da cela. Herodes agora não encontra mais o que era para ser morte. Aleluia! Herodes agora não encontra Pedro mais na prisão. Agora Herodes chega com os guardas, a panelinha desfaz. Aleluia! Por esses dias, Deus está desfazendo a panelinha aí, terra. É a panelinha com o teu nome lá. Tá desfazendo ó, o anjo indo lá, ó. Ai, chora, canto, liano. Ó o anjo indo lá, ó, desfazendo a panelinha lá, ó. De panelinha com o meu nome, com o teu ministério, com tua vida, com tua família. Ó a panelinha caindo por terra, o anjo tá indo. Show, choriando, alamas. O anjo vai desfazer essa panelinha aí com meu nome e com teu nome. Aleluia. A panelinha faz o decreto de morte, de destruição. A panelinha faz o decreto de destruição, de morte, de queda. Agora o anjo vem e muda a história. Sabe por quê? Porque tinha alguém de joelho orando. Tem uma igreja orando. Oração, terra. Oração destrói panelinhas. Oração destrói decreto de morte. Oração destrói, muda a cena. A oração destrói, ela muda a história. Andarabaçu. Aleluia. Tem gente orando aí, terra. Oração. Aleluia. Glória a Deus. Agora Pedro vai. Pedro agora está livre, sai da prisão com vida. Aleluia, aleluia. A panelinha que estava fazendo para destruir a minha e a tua vida será confundida. Está sendo confundida, porque ao invés de ver a queda, a morte, a destruição, elas vão ver vida. Vão ver vida. Vão ver vida. Vão ver vida, diz o Senhor. Agora Pedro estava na prisão, o anjo chega, o anjo quebra, toca em Pedro. O anjo agora quebra as correntes dos braços de Pedro. Pedro anda, pega a sandália, aperta, capa nas costas. Pedro vai andando, as portas agora abrem sozinha. Pedro anda. Agora entenda, o destino de Pedro. Pedro vai para uma casa, bater na porta. Aleluia. Lá está um povo de Deus dentro da casa. Agora entenda o que Deus me entregou. Aleluia. Tem gente que vai receber uma notícia boa na casa. Pega. Tem gente que vai receber uma notícia boa na casa. A bênção vai bater na porta da tua... A bênção vai bater na porta da tua casa, terra. E Pedro toca. Quando Pedro chega, bate na porta. Agora o povo, quem é? Será que é um anjo? E Pedro continua tocando. Aleluia. Tem gente, aleluia, tem gente aqui que por causa da oração, boas notícias vai chegar na minha e na tua casa, na minha e na tua porta, vai bater, a bênção vai bater na minha e na tua porta. E Pedro bateu na porta daquele povo e entrou, e a Bíblia vai dizer que lá eles oravam, continuava orando. Hoje é noite de ai meu Deus do céu, hoje, meu Deus do céu, por causa da tua oração, por causa da oração da igreja,
Tem porta que vai ser batida hoje com bênção, com resposta. Aleluia. Por esses dias, a tua porta ela vai bater uma resposta de Deus. Por esses dias, a minha e a tua porta vai bater uma boa resposta de Deus. Por esses dias, a resposta de Deus vai bater na minha e na tua porta. Amém? Receba essa palavra se tu tem fé. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O que nós aprendemos no texto? Aleluia. Oração. A oração, ela muda história, ela muda cena. O que era para ser morte, virou vida. O que calculava de morte, as panelinhas foi confundida. Aleluia. E o que era para ser notícia ruim para chegar na porta dos povos, chegou notícia boa e ainda com vida. Amém? Que nós possamos tomar posse dessa palavra no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia!